Olá, pessoa lindíssima! Mais um Nova Podcast no ar e eu, Milene Salomão, apresentadora. Hoje vamos conversar sobre algo delicioso e um assunto que particularmente eu gosto muito. Tanto vamos falar sobre as características importantíssimas em relação à integração de conhecimento na área da saúde, ou seja, a importância da atuação multiprofissional, bem como, olha que delícia, um congresso, uma grande oportunidade de trocarmos conhecimento, no qual iremos, no COI, Congresso de Odontologia Intercursos da UNEB, trabalhar a odontologia integrada a várias áreas da saúde. E tenho duas pessoas maravilhosas, fantásticas aqui comigo hoje para falar sobre tudo isso. Mas antes de irmos para esses finalmente e apresentar as minhas grandes convidadas, falo para você que ao longo de todo o programa o QR Code do Inova Podcast vai estar aparecendo aqui no canto superior direito. E não perca essa oportunidade. Inova Pod 10 é o nosso cupom de desconto. A melhor, a mais fantástica empresa de oral care que a gente tem no Brasil, empresa brasileira, mas também com atuação internacional. Então, vamos lá falar sobre o COI, Congresso de Odontologia Intercursos, e essa capacidade de agir na saúde de uma maneira maravilhosa, que é derrubar muros e promover a integração dos saberes relacionados na área de saúde. E para conversar sobre tudo isso comigo hoje aqui, eu tenho duas profissionais de altíssimo nível, que eu adoro de uma maneira muito fantástica e tenho a oportunidade de trabalhar com elas a cada COI, mas ao longo de várias caminhadas aí que a gente já deu no rumo profissional. Hoje eu tenho comigo aqui doutora Daniele e doutora Fabiana Midler. Eu acho muito chique, eu já te falei isso antes, né? Já falei antes. Primeira. Sejam super mais do que bem-vindas, né? Mais uma vez, uma oportunidade da gente conversar e feliz em recebê-las aqui sempre. Fico feliz pelo convite, mais uma vez, estando presente aqui para a gente falar sobre a integração dos saberes, a integração de conhecimento das profissões de uma maneira geral e principalmente para falar também do Congresso de Odontologia Intercursos. Exatamente. Agradecer sempre, assim, o convite, principalmente porque a gente sabe que sua régua é alta, então é uma honra estar aqui, trazer sempre tudo que há de inovação e de melhor na área de saúde. Muito obrigada. E falar do COI, que é o menino dos nossos olhos, lindo, então né? É uma honra. Muito obrigada. Eu ia começar com a presidente do COI, mas eu vou fazer isso não. Hoje eu vou fazer diferente. Tudo bem, vou esperar. Hoje eu farei diferente, porque tem uma frase icônica que foi você que formulou essa frase. Como é que o COI começou? Então, qual é a frase? Exato. Já existia o germezinho na cabeça dessa grande mentora. E quando ela veio falar comigo, eu estava estacionando o carro e eu gosto, nós que temos uma mente inquieta, a gente gosta dos desafios. Sim. E aí, Dani me liga, eu terminando de estacionar o carro no meu consultório, tivemos aqui uma ideia brilhante e eu quero que você participe e vai ser ótimo. Eu falei, sim, Dani, o que é? Vamos fazer aquele congresso, intercursos, vamos derrubar barreiras, construir pontes, chamar pessoas... E assim, empolgadíssima. Já falando tudo. E eu no telefone, assim, no celular, vamos. E aí, Dani, e quem é que tá na diretoria? E assim, ainda não tem muita gente, assim, tipo, só a gente. E patrocínio? Não temos nenhum. E assim, o lugar também não. Aí eu fui parando assim, então a gente só tem um celular e um sonho, né, amiga? É isso. O lema do COI virou um celular e um sonho. É Conseguimos lindo já chegar a 700 inscritos e a gente já conseguiu muitas pessoas que querem participar. A gente brinca assim que às vezes até selecionar os professores querem. São muitos desafios, mas tão legal, né? Muito legal. E virou nosso lema, porque, gente, quem tem um sonho, um propósito, as coisas vão acontecendo porque Deus vai sempre favorecendo. Amém. Né? Vão fluindo. Olha, eu falei que ia me lembrar do negócio
negócio, agora que eu me lembrei. Tá aí, tá valendo. É claro, se consertar perde a graça, gente. Não vira orgânico, não é orgânico. Não, Exatamente. negocinho todo... Não, a gente não é dessa. Não. Agora, Dani, minha querida, que coisa linda eu percebi uma profissional tão engajada da área da farmacologia, uma das grandes professoras de farmacologia que eu conheço, né? Assim, olha que eu já rodei em tanta faculdade diferente e é muito lindo ver como você dá aula e muito legal ver que a farmacologia ela permeia várias áreas da saúde, você adapta o seu linguajar a todas essas áreas da saúde e você tem uma coisa com a qual eu me identifico muito, que é a construção dessas pontes, é linkar áreas específicas, odontologia, medicina, farmácia, fonoaudiologia, educação física e assim por diante. Eu poderia estar aqui... As áreas que temos hoje, Pois né, eu poderia estar citando todas aqui e sintam-se todas incluídas, tá? Mas vamos lá. É lindo ver isso, que você promove isso nos seus alunos e essa interação, esse engajamento que a gente observa em relação à construção do Congresso de Odontologia em Intercursos. E eu digo mais, só um detalhe, na Universidade Estadual da Bahia, na UNEB, onde acontece esse congresso, que já está indo para a sua 3ª edição, não tem o curso de odontologia. Isso. Que lindo, né? Pois é, mas tem cirurgiões dentistas de primeiríssima grandeza, engajados e imbuídos de coração, de corpo e alma, para trazer o que há de melhor em relação a essa integração, a essa multidisciplinaridade que precisa acontecer entre a odontologia, na verdade, entre todas as áreas da saúde entre si. E aí eu vou voltar para você e me diz como é isso, ver esse sonho a cada ano melhor concretizado. Já concretizado, mas cada ano ele vem melhor. Sedimentando, né? Isso, cada vez sedimentar, é a melhor mais. palavra. Então, eu fico, em primeiro lugar, muito feliz pelos aceites, né? Porque toda vez que a gente faz um convite, a gente espera que a pessoa aceite no fundo do coração, mas a gente não sabe se a pessoa vai, de fato, aceitar. E é engraçado, como Fafá colocou aqui, Fabiana colocou, que todo convite que a gente faz para os professores, todos são aceitos de pronto, de imediato. Por quê? Porque acreditam no sonho que aconteceu. Comigo foi então, assim. A idealização do Congresso de Odontologia Intercursos, do COD, 10 a 100%, e a gente chama de 10 a 100%, porque a gente pega os ingressos e os egressos da faculdade. Então, como na UNEB eu ensino e perpasso por todas as áreas da saúde lá, e lá não tem odontologia, a gente tinha um congresso anteriormente que se chamava Enfim Formado, a gente tinha um Enfim Formado, que era só voltado para odontologia. E era muito fragmentado, e eu sempre pensei em integrar isso e trazer essa multidisciplinaridade para todas as áreas, porque o ser humano não é um só, não vive só com uma profissão sendo resolvida. Então, em função disso, eu resolvi, né, pensei, os meninos pensaram, vamos montar um congresso de odontologia, eu falei, não, vamos ampliar essa visão, uma visão geral de cuidado do paciente para que ele não seja fragmentado, para que todos os profissionais das áreas da saúde, aí eu vou listar aqui quais são elas: odontologia, farmácia, fonoaudiologia, fisioterapia, medicina, enfermagem, nutrição, psicologia, esse ano a gente tem biomedicina, educação física e terapia ocupacional. Calma, que as outras áreas da saúde também vão entrar ano que vem. Então, a gente está, esse ano, com 11 áreas da saúde trabalhando integralmente, porque o ser humano, ele é coletivo. E é muito lindo observar no perfil do COI, ele está no perfil do Instagram do COI, né? Ele está bem registrado, aquela reunião na qual de organização inicial, e aquela sala repleta de alunos de diferentes cursos, não é lindo? De diferentes faculdades, mas que coisa bonita de ser observado. Acreditando, né? Como é fazer essa mágica acontecer de uma maneira tão orgânica, sem recurso mesmo, né? Enfim, está acontecendo. Isso. E no final das contas as coisas acontecem e a gente vai observando tudo aquilo ali aparecendo, né? Se concretizando mesmo, a materialização daquilo que foi imaginado. E como é enxergar e perceber isso. Esses alunos tão imbuídos,
participando dessa forma da construção do COI? Eu fico feliz porque eu chamo todos de filho da mãe, né? São os filhos da mãe que eu amo. Então, mãe pega no braço, bate, beija. E como você disse, a gente é muito orgânica, então eu sou muito verdadeira nas coisas que eu falo, nas coisas que eu faço. Então, todo mundo sabe que se a gente está ali para construir isso, é para construir juntos. Então, a principal motivação que eu acredito que seja para o COI estar sendo um sucesso, né? Já estamos na 3ª edição, é que ele é todo natural. E é feito por pessoas que acreditam no nosso sonho. Mas eu passo aqui para a presidente da comissão acadêmica, pega esse livro debaixo do braço, para falar um pouco mais dessa questão também, né? É engraçado que o Dani sempre muito organizada, então o plano já estava todo organizado na cabeça dele. Então tem a comissão científica, como todo congresso, a comissão social e tem a comissão acadêmica. Ela fala, você vai ficar com a comissão acadêmica. Vamos lá. Então eu lido diretamente com esses jovens. E é muito engraçado porque isso em Dani, eu costumo dizer que é até mais orgânico nela. É os filhos da mãe, ela briga com os meninos e reclama e onde é que tá e onde é que não tá. E aí, cada um tem um perfil. E esse ano eu estou na minha comissão acadêmica com quase 100 jovens para organizar, porque o congresso está cada vez maior. E a gente lida com diferenças, são pessoas, e no final é muito engraçado, porque eles são apaixonados, eles brigam para participar do congresso. Tem fila para participar do congresso. Lista de espera. Eu vi interminável. Exatamente. Então, eu costumo dizer várias vezes que a docência que me escolheu, e não eu escolhi a docência, porque, e Dani sempre faz isso é um chamado, isso é um chamado. E quando eu vi, já estava lá misturada na faculdade, eu gosto da clínica, eu sempre disse, a clínica é soberana, mas você tem que saber ler um artigo, tem que saber publicar, tem que saber falar, né? E aí, com aqueles meninos engajados, diferentes meninos da farmácia, da psicologia, fisioterapia, e tem cenas icônicas do primeiro ou do segundo, que a gente começou com 15 jovens, 3 salas, um auditório, para lidar com a entrega de crachá. Meu Deus, o que foi aquilo, gente? O que foi aquilo? Você estava lá, você viu? O que foi aquilo? E que construção maravilhosa, né? Maravilhoso, porque ao mesmo tempo, enquanto de repente, cadê fulano de tal? Não sei, eu acho que tá no banheiro chorando. Por que tá? Aí a gente chama agora, filha, eu quero depois chora. Não, Pro, não, amor, depois você chora bem. O que você tem? Você tá bem? É de saúde? Não, Pro, mas é que eu queria fazer isso e não... É assim mesmo. Hoje vamos já tô lá. esperando a feijoada, que a gente tem a feijoada depois, que a gente faz uma feijoada para eles. É sensacional. Então, eu às vezes eu brinco com Dani que tem 2 pessoas por dentro. A terceira gêmea, eu acho que ela fagocitou a terceira gêmea, ela tem um nome, Ana Maria. E aí, Dani cria as situações e joga pra gente resolver. Falei que eu acredito em vocês. Toma aqui 100 jovens para você dar função para todo mundo. Coordenar, né? Mas isso, é uma delícia. Gente. Porque isso é verdade. Quando Dani cria e dá para alguém, é porque ela confia mesmo e com certeza. Delicioso, incrível. E aí, a gente, então, eu fico pensando assim, uma coisa que essa característica, na verdade, já faz parte da minha vida há muito tempo. Quem é de área básica bem sabe, né? E eu sou nessa mesma pegada, ensino a todos os cursos da área de saúde, porque a fisiologia humana ela é comum a todos, a histologia também é comum a todos, a imunologia também é comum a todas as áreas e assim por diante. São mais as áreas que eu tenho mais, que eu leciono, na verdade, pois é. Mas já ensinei tanta coisa outra na minha vida também. Eu a gente é um pouco. Já caminhei na bioquímica, já caminhei na biologia molecular, mas assim... até a história da odontologia. Não, nem... Você sabe, não existe mais. Você sabe, minha filha até... Olha, não posso nem... mais? Não, eu não posso nem mudar de assunto, que eu vou desviar do negócio. Mas eu lembro do caduceu de Esculápio, das 3 voltas da cobra, amarela e preta, era da esquerda para a direita, de baixo para cima. Era da esquerda para a direita? Da esquerda para a direita. Menina, eu gravei tudo aquilo, porque isso era cobrado em prova. O saudosíssimo professor Raskin. Pai de Raskin. Eu fui aluna dele, assim, uma pessoa muito querida, marcante na formação da minha trajetória. Ele que me deu. Viu, Raskin? Ele que deu essa matéria pra gente na época. Mas vamos lá, o que eu ia perguntar. Então, eu já enxergo a característica interdisciplinar, porque naturalmente as áreas que eu ensino, elas permeiam todas as outras áreas de saúde. E vim de uma formação que antigamente, na minha época,
essa visão multidisciplinar, essa integração, ela não era tão forte como a gente enxerga de uns anos para cá, que agora sim se tornou algo muito real. Então, na minha época de formação, que a época da gente de formação, assim, sem entregar ninguém, né? Sem entregar ninguém. Entregando todo mundo. Mas não se preocupem não que eu estou me entregando junto. Eu também não tenho problema não. Mas aí o que é que acontecia? Era mais aquela visão do dentista dentro do seu consultório, uma coisa muito fechada entre quatro paredes, digamos assim, né? Ele tratava só aquilo ali, o paciente ia embora e tal. E não havia essa visão integrada, a necessidade de se comunicar, como temos hoje, isso é muito fácil de observar, com outras áreas de formação da saúde. Então, essa foi uma mudança importante. E aí eu pergunto a vocês, como é que é hoje, lidando com jovens, né, com indivíduos ainda em formação de diferentes áreas da saúde, como é incorporar essa importância de integrar todas as áreas de saber para oferecer da melhor forma possível um determinado tipo de tratamento, um protocolo de atendimento, tratamento para o paciente que ele está ali, ele confiando sua saúde. Pronto, eu vou falar aqui, né, dentro da área da farmacologia e como estomatologista também, que a gente sempre tem a visão do todo. E como também dava aula de patologia, não só para a odontologia, mas para as outras áreas de saúde, eu sempre procurei, a dica que eu dou para os professores também das áreas básicas, e que já fazem isso, procurar trabalhar não só com aquele tema específico da sua área, mas que mostre que aquele tema também é importante para a fonoterapia, como é que a fono pode abordar aquele paciente Exatamente. que está com aquela doença, como é que a fisioterapia pode intervir, como é que a enfermagem pode intervir, como é que o terapeuta ocupacional pode trabalhar. Então, eu acho que se a gente colocar nos nossos egressos, né, os alunos que a gente está capacitando, que está formando, que há necessidade do entendimento global de que as outras áreas da saúde precisam participar dessa construção do conhecimento para o diagnóstico perfeito, para a elaboração de um plano de tratamento bem estruturado, para, caso haja necessidade de uma prescrição bem realizada, que todas as áreas de saúde estejam presentes. É lançar a semente, né? Isso. E depois vai brotar. Eu acho que vem muito isso. Dani e você também, Mico, pegam esses alunos justamente numa necessidade assim, muito plural da saúde, porque as lives de Dani, eu sempre digo para os meninos... Eu assisti, viu, a da semana passada. Diabetes, não é? Muito boa. A gente fala muito na minha área, que é DTM, e lá na faculdade, lá na UFBA, a gente atende, acabamos de falar disso, pacientes polifarmácia, pacientes polimedicados. Então, você é fisioterapeuta, você é fono, você é dentista. O paciente, o senhor está tomando o quê? Né? Então, assim, eu vou poder passar alguma coisa, alguma outra medicação? Não vou. Então, quando eles estão sentados ali naquele congresso, atentos, observando aquilo ali, e a gente tem esse cuidado, esse aluno aqui é de farmácia, mas ele está na portaria agora, pegando, entregando o crachá. Vamos colocar esse outro aqui para assistir essa palestra disso, para que eles possam perceber essa necessidade do todo. Como a gente comentou nesse instante, paciente tem bruxismo porque ele é ansioso. Então, ele é ansioso. Eu vou assistir a palestra tal de DTM, de professora Fabiana. Mas ele toma tal remédio. E esse remédio é um ansiolítico. Só que se ele tomar esse remédio, ele vai piorar o bruxismo. Mas ele é depressivo. Ele não pode parar de tomar o remédio porque ele é depressivo. Então, é um quebra-cabeças, como eu digo, com peças escondidas. Então, trabalhar com a terapia é preciso ouvir o paciente, entender o paciente, e um congresso que traga essa oportunidade para todos no mesmo lugar. Muito maravilhoso, né? É muito maravilhoso. É muito. Gente, e de graça. Por causa dessa pessoa que, às vezes, com muito amor, eu chamo de desequilibrada, com todo o amor do mundo. Porque só os loucos têm ideias geniais. É verdade. A gente vai, e loucos que somos, acompanhamos, aceitamos. Obrigada. Não é? Aceitamos. Tem um congresso assim, eu acredito que isso responda a sua pergunta, porque
Porque sim, e por que não colocar ali na mesa de exposição? Porque, sim, vivemos desse serviço, mas a gente pode entregar mais para os Com nossos certeza. pacientes, né? Que não tem mais tempo para essa E o paciente só saúde sai ganhando, fragmentar. a gente mais Isso, ainda, porque a gente isso. ama o que a gente Pensar no faz, né? paciente. Exatamente. E quer ver, isso realmente para mim é exercer a sua profissão com propósito, né? Pronto. E quer ver uma coisa também que é muito interessante dentro do que vocês estão falando? Olhe como precisa de uma total inteligência e desprendimento também, né? Isso aí, eu acho que é muito da natureza da pessoa também. Uhum. Mas olhe bem, o desprendimento que eu falo, como é que cria todas essas palestras, todos esses cursos que vão ser disponibilizados, integrando diferentes áreas, mas essas palestras, esses cursos não estão fragmentados, eles estão integrados. Como é fazer isso? Essa integração de diferentes áreas de saber, mas todas convergindo de maneira colaborativa com a odontologia, mostrando a sua importância. Como é montar essa grade. Pronto. Primeiro, eu agradecer aqui a outra louca que aceitou o convite, foi Viviane Dourado, né, que é presidente da comissão científica, e toda a diretoria que trabalha com ela nesse sentido. Esse ano, o tema do nosso congresso é longevidade e saúde, do nascimento ao envelhecimento. Eita, Então, olha que coisa maravilha. boa, hein? Vamos trabalhar, então, com pediatria, com ebiatria, com idoso. Quem não gosta de trabalhar dentro de todas as áreas, desde De 10 a 100%. de 10 a 100%. Seja cognição, De não 0 a cognição, 100. seja a pele. Então, isso que você falou de integrar as palestras é muito difícil conseguir. Com Porque certeza. é um congresso intercursos, é um desafio, sem sombra de dúvidas. Então, a gente parte de um eixo central, de um tema central, e a partir desse tema, trabalhar o que é que você pode fazer para melhorar a vida de uma criança, ou então melhorar o quadro de obesidade num adolescente, ou aumentar a longevidade, ou diminuir o envelhecimento, fazer com que aquele idoso tenha um envelhecimento com senilidade, com senescência e não com senilidade. Então, a grade está sendo bem feita, viu? Maravilhoso. Na primeira versão do COI, foi odonto com quais áreas? Farmácia, Os três fisifono, Fs. os 3 Fs. Que foi sobre dor crônica aquele congresso. Isso. o Aí foi primeiro. farmácia, fisioterapia, aí Fonoaudiologia, Aí os fono. 3 Fs. Aí no COI 2, MEMP, medicina, enfermagem, nutrição e E psicologia. e agora? E agora é terapia Vamos ocupacional, educação física e biomedicina. Rapaz. Uhum. Tem negócio- acrônimos para tudo. Acrônimos para tudo. Exatamente. A galera já vai pegar o dicionário. Isso. Não pegam mais dicionário. Vão botar, vão Isso, procurar no celular, dicionário. né? Mas o que são acrônimos? Né? Palavra. palavrinha Tá nova. vendo? muito Vamos bom. amplificar o Nossa. vocabulário, né? Isso é bom. Mas- Construção de conhecimentos. Pois Estamos é, aqui para isso, né? com Sempre. certeza. Porque eu vou te dizer, a gente brinca, dá risada e tudo, mas fazer isso não é uma tarefa simples, não. Não É de um nível de complexidade incrível, porque todo mundo tem que conversar a mesma coisa, só que cada um com a especificidade da sua área. Né? Até a conexão, eu fico sempre com uma mesa redonda, que no final, até a conexão da mesa redonda, quem vai falar nesse horário sobre esse assunto, um convite, você pode falar, e se conecta com o outro, e aí eu já fico, o aluno que está passando o slide, eu tenho que prestar atenção, porque a mesa redonda, cada professor vai falar 30 minutos, naquela sequência, sobre o assunto central da mesa redonda, os professores vão subir, vão discutir entre si, e abre para a plateia, Que é até heterogênea. esse que é heterogênea. Isso é maravilhoso, né? A gente tem uma É plateia maravilhoso, heterogênea. gente. E Ou seja, até as dúvidas isso são é- diferentes. Muito complicado. É muito complicado. E ao mesmo tempo uma delícia. É desafiador, Desafio. É um desafio que né? a gente Gosta. É uma coisinha massa, assim, um negocinho. gosto, né? Não, e a gente fica até 11 horas da noite, daqui a pouco da meia-noite. Aí eu digo pra Dani assim, Dani, em algum momento, Ana Maria começa a criar umas coisas e Dani, eu vou embora. Amanhã a gente vê isso. Quando eu olho, 15 para meia-noite. Aí eu falo, Eu vou "Vamos embora em casa." agora, antes que dê meia-noite, porque ela vai dizer que é amanhã já. E a gente vai embora.
Mas é massa, viu? É muito bom. E é aí, muito bom. eu que estou participando desde a primeira versão, né? Sim. Vou fazer a cobertura do Caio esse ano. Ai, gente, a gente é chique, tá vendo que o COI cada vez mais está crescendo e sedimentado? Se preparem, Ó. que o negócio vai ser Bombado. bombástico. E quer ver uma coisa que eu acho bem legal também? Gente, como é que vocês conseguem tantos brindes, aquele tanto sorteio no final? Como é que ainda Menina, consegue ser é legal? luta. É luta! O backstage a gente não pode falar como a gente ameaça. Como um professor, um grande amigo. Mentira, meninos, eu amo vocês. Tanto que Minhas todo vidas. mundo volta, todos querem Todos continuar. querem isso. E a gente já evoluiu, que a gente resolveu trabalhar com meritocracia sempre. Então, alguns embaixadores hoje são considerados tutores. Então, Eu já, eles tem uns que passaram- já estão no terceira, Isso, tá já nessa estão terceira mais como versão, tutores, né? Parabéns aos tutores. Então, E as pessoas têm mesmo essa pergunta, quem tá de fora, fala assim, como vocês conseguem Consegue fazer isso. um congresso gratuito? E tem sacola, e tem canetinha, e tem os professores, e tem E os crachá. sorteios de prêmios luta. maravilhosos no de final. de bucal, Sorteio de que, gente, se vocês Luta souberem, e labuta. a vida fora do Instagram dá um bruxismo, como diz um professor meu, a vida fora do Instagram dá um bruxismo. mas Deus coloca os anjos na Tudo. nossa vida e obrigado aos nossos patrocinadores. E querendo vir, vem ser COI. A história vem ser COI, né? COI. Gente, que fantástico. Isso é porque acreditam na Com no evento. certeza absoluta. Sem sombra E de ele agora dúvidas, está é um ganhando um mérito- corpo muito grande, robusto, né? Aham, Solidificando, mesmo criando Exatamente, raízes sedimentado. profundas. Quer ver? Olha, comecei, viu? Peraí. Para tudo lembrar certo. quem é. Isso. Não, mas acontece. Ô, senhor. Lembrei. A gente ouve, né? Voltando só para falar um pouquinho da necessidade dessa visão multidisciplinar. Um paciente hoje, quando a gente recebe no consultório, ele apresenta uma condição de desbiose oral, desbiose intestinal, tem um Alzheimer, tem 500 outras mil coisas. A própria diabetes, né? A paciente está gestante, tem uma cardiopatia e assim por diante. E muitas vezes as pessoas, algumas, a gente que é da área e atualizado não tem problema, mas quem é de fora e não consegue perceber a integração, só se tem algumas condições, né? Mas não consegue perceber a integração entre essas condições que eu acabei de citar e muitas outras, com a odontologia e diferentes áreas da saúde. Como que poderíamos fazer um alerta para as pessoas de maneira geral em relação a isso? Dizer, epa, tem desbiose diagnosticada, precisa ir ao dentista também. Tá gestante, possibilidade de um parto prematuro, doença periodontal associada, como é que está a saúde cardíaca e por aí vai. Como que a gente pode dar esses alertas aos pacientes, às pessoas que não são da área da saúde, mas precisam desenvolver esse tipo de olhar? Passa por dois pilares importantes aqui: a formação acadêmica e a questão das políticas públicas. Com relação à formação acadêmica, que a gente tenha, como eu disse aqui, profissionais que tenham este olhar das macrodisciplinas e da interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e intercursos, por que não? Então, no momento que você está formando aquele profissional, que ele tenha um entendimento que não é só a área dele que faz com que o paciente saia bem. Ele precisa primeiro saber a limitação dele, que ele não consegue chegar a um determinado ponto, e ele precisa entender que um outro profissional precisa chegar junto para que o diagnóstico, mais uma vez, seja realizado de uma forma assertiva. Então, passa pela formação acadêmica, sem sombra de dúvidas, é o primeiro momento que a gente tem que olhar, tanto para quem está entrando, os professores da base, Sim. quanto os professores, sejam eles das especialidades, porque muitas vezes você direciona só para o tecnicista e precisa ter uma visão global, e cada vez mais o SUS está trazendo isso para a gente, que seja uma visão global. Aí entra a questão das políticas públicas, que a gente tem, graças a Deus, o SUS, com a possibilidade de multidisciplinaridade. A gente trabalha com a equipe multidisciplinar, e isso é maravilhoso. Então, que dentro dessas políticas públicas, os governantes, cada vez mais, eles tragam uma melhoria no serviço, melhores capacitações e que façam políticas voltadas realmente para a excelência de uma equipe multidisciplinar. Eu acho que isso é algo que tem mudado positivamente. Tem graças muito ainda a ser feito, diga-se de passagem, mas já mudou muito positivamente era. nos últimos anos, né? E o direcionamento, agora, em relação à pergunta, para quem nos assiste em casa,
O que é importante ali anotar em relação à sua saúde bucal e que pode ter uma repercussão sistêmica para entender, quem não é da nossa área, essa necessidade dessa visão global e integrada do corpo como um todo? Essas alterações, né? Essas Que a alterações. gente pode apresentar. Eu sinto muito, e eu acho que Dani pode até confirmar, a gente tem um dos professores que também já é prata da casa, que é um grande periodontista, ele costuma dizer assim, que quem tem halitose, para quem não sabe, a litose é o mau hálito, né? Gosta de falar muito e falar cutucando. Na verdade... Ou cuspindo. Ou cuspindo. Meu Deus do céu. A gente Botou uma brinca grade. com isso, mas para o leigo, muitas vezes, para entender da boca, um dos primeiros sinais é o hálito. A gente que é dentista reconhece quando a halitose é, por exemplo, da diabetes, quando a halitose é de fome, quando a halitose é de dente, quando a halitose é de garganta. A gente De sabe. periodonto. De periodonto. A gente sabe perceber A gente isso. sabe. O paciente não sabe, mas se ele sentir alguma diferença e ele não entende, procura o dentista. Porque a gente tem que orientar. Olha, vamos investigar isso e isso. E a gente já percebe aquele hálito, por exemplo, frutado do diabético. Isso. Aí a gente encaminha. Então, para o leigo, se ele perceber muito sangramento, olha, tem alguma coisa errada, procura o profissional, não procura o vizinho, não procura o Google. Isso. Não Lesões faz vermelhas. isso. Eu tô aqui atrás dos estomatologistas. Lesões vermelhas, lesões brancas. Qualquer alteração em boca, eu tô falando agora pro leigo. Isso. Alteração em boca, feridas em boca que não cicatrizam com mais de 15 dias e que não tem uma causa aparente, procure seu profissional, cirurgião dentista, para a gente avaliar o que pode ser. Então, existem várias alterações em boca que são originárias em boca com repercussões sistêmicas. Como tem também a contrapartida, condições sistêmicas que Entendeu? tem uma repercussão em cavidade bucal. Qual o principal, a principal área da odontologia que pode auxiliar nesse diagnóstico? Eu vou chutar para estomatologia. Lógico. Óbvio. E a gente... Lógico. Eu vou falar. Eu nem falo da farmacologia, que eu sou especialista em farmacologia também. Mas a estomatologia. Lógico, né? E eu sempre disse isso para os alunos. É a disciplina mais importante dentro de toda a área da Gente, e odontologia. nem a fisiologia. Nem vem. Oxi, Então, e a oclusão? Não. A fisiologia. Primeiro A fisiologia é estudar o importantíssimo. CIS pronto. É importantíssimo. Depois a doença. Porque- Primeiro o normal é o gente. Você tá certa. Quem não sabe o que procura, não interpreta o que acha. Amo essa frase de Falcão. Sabe o que eu falo para os alunos de farmacologia, quando eu dou aula? Gente, vocês peguem o caderno de vocês de fisiologia, engulam, peguem o livro, engulam mais ainda com farinha, digam que está uma delícia, porque isso a aí. farmacologia é a fisiologia dos medicamentos. Quem não bem entende isso aí. fisiologia não vai entender farmacologia. É, Pode pronto. voltar 2 semestres atrás. Exatamente. Volte duas amiga, casas. Volte 2 casas. Amiga, eu puxo o saco para fisiologia sem sombra de dúvida. A gente precisa. Importantíssimo, precisa entender a física. Vira Ganhou ali. dia. Me fala ali. E vocês ouviram? Amo. Agora eu tenho um amor profundo pela fisiologia. Pense numa matéria que para mim é o ar que eu respiro. Eu gosto das minhas células também, amo minha histologia também. Mas assim, a fisiologia, ela pega anatomia, ela pega histologia, Tudo, pega tudo. tudo, né? E é isso aí. Ela é Se você não entende a física, você não entende a não farmácia. vai Nada, pra não lugar vai. nenhum. Na verdade, não entende E a nada. patologia. Não entende nada. A E a patologia. patologia, sim. E a patologia. Seja ela geral, seja ela oral. Que ela é toda bem casadinha. Isso. Eu acho importante a gente responder isso direcionado para o público em geral, porque às vezes a pessoa não se dá conta, né, desse nível de profundidade, de integração que acontece entre todas as áreas, a nossa e as demais áreas da saúde. E até, desculpe interromper, mas até os próprios acadêmicos que não sabem a importância de uma disciplina básica, Pois porque só é. quer chegar lá na frente, no Isso. 8º, no 7º, no Isso. 9º semestre, para poder fazer as disciplinas Específicas, né? entendeu? da E área. esquece da base, né? Pois é. Vocês sentiram o tempo? Não. Quando o negócio ficava mais 10 horas aqui, não ficava, não? Certeza. Não é que já terminou, porque a gente não tem horário para terminar. Mas é aquele tá aí que a gente conversou, mas temos tempo. Quero falar mais. Fernanda. Quem é Fernando, menina? Não é Fernanda? Ai, Ou o nome dele já é outro. é Fernando. Meu é Deus, você aí o nome agora. dele. Eu vou falar Abre aí, Dourado. Fernando. Você sabe que nada é cortado, não, né? Vai pro ar.
adoro! Ah, eu não corto não, negócio de cortar, Eu não né? gosto Que não, nada. também. Eu Você gosto, vê que minha live é eu muito gosto do orgânica. negócio E eu da faço vida. carinho. E aí, quando terminar tudo, a gente vai saber. É Roberto o nome dele. Não, brincadeira, é Fernando. É Fernando mesmo. Conversando aqui, Ai, meu só Deus. pode dar isso. Mas vamos lá. Dessa vez ela acertou, viu? Dessa vez ela acertou. Para a gente deixar uma mensagem legal, uma pessoa que está assim, começando a trilhar a sua jornada na área da saúde, esse despertar para essa visão integrada da saúde com as demais, com todas as áreas, né? O que é que vocês diriam para esse estudante? Primeiro eu digo, estude. Para ter esse despertar, né? Tá faltando estudo em alguns. Ele tá começando estude. hoje. Você sabe que eu sou mãe bate e avisa, bate e avisa. Então, primeiro que tenha curiosidade. Eu acho que uma palavra importantíssima para um aluno é que ele seja curioso. O que é uma pessoa curiosa? É aquela que não para naquela informação. Isso. Chegou aqui, não, por que isso? E eu sempre tive essa curiosidade. Eu não Então, conseguia, tinha a umas mente horas que eu inquieta. desviava Isso. do assunto, porque eu ia tinha que puxar. pesquisar E eu não, aquilo ali. quando eu estou estudando mesmo profundamente, eu não consigo continuar estudando se eu parar em um ponto que eu não sei. Exato. Aí eu Seja curioso. vou estudar aquilo, A gente aí leva estudo, 10 entendo, horas para aí ler um volto. artigo só. Aí Estuda volto. e volta, estuda e volta. Exato. eu tenho essa característica Isso, também. Isso. São os excelentes profissionais. Uau, deixa eu obrigada. Tá? Então, por isso que eu falo do estudo. Porque a curiosidade faz com que você amplie sua capacidade de memorização. E você, da fisiologia, você sabe, Claro. quanto mais você lê, mais você produz GH, quanto mais você dorme, por favor, durmam também, você consegue fazer sinapse, Isso. né? É importantíssimo para poder você manter aquele quadro de memorização consolidar, né? e consolidar as informações. Então, eu acho que a curiosidade, se fosse para falar um termo, utilizaria o termo curiosidade. Seja curioso, porque a curiosidade faz com que você não pare naquele ponto. Você procure cada vez mais informações acerca daquele tema. Pronto. Vejo vocês lá longe. E você, minha Fábio? Eu tenho uma frase que eu ouvi em um congresso e depois eu descobri que é uma frase que nós não temos o autor, mas eu digo o seguinte, eu pego já os alunos no final. Eu pego os alunos já mais em banca, é uma banca de TCC, é uma orientação. E eu tenho percebido o seguinte, e ouçam isso com muito amor nessa era digital que nós estamos passando. IA, inteligência artificial, é ponte, não é fonte. Perfeito. Então, a gente às vezes recebe um TCC e a gente sabe que não foi o aluno que escreveu. E você vai ser arguído na sua banca. Então, assim, se você usa aquilo e nós usamos um recurso da IA, é maravilhoso para várias coisas, isso é uma coisa. Mas quem escreve, quem pensa o trabalho é você. Porque lá na frente, com o paciente, você não vai ter tempo de ficar Não vai mesmo. pesquisando na IA para poder atendê-lo. Sem contar vergonha, imagina, coisa horrorosa. Imagine. Então, levem isso muito a sério. Inteligência artificial é ponte, não é fonte. Pois é. Lembrem disso. Gostei dessa frase. também Vou gostei. Como copiar. o autor é desconhecido, Papai demais, leve. viu? Como diz Adiante. Roberta, a nossa garça. Meu Deus! Mas vamos lá. De tudo que a gente conversou, assim, o que é que você gostaria de deixar, Dani, como mensagem final? Primeiro, só agradecer aqui mais uma vez. É uma delícia estar sempre com você. Você deixa a gente muito à vontade. Doida, né? Os loucos que me conhecem. E para você que não se inscreveu ainda no COI, na nossa terceira edição do Congresso de Odontologia Intercursos, que acontecerá dias 27 e 28 de novembro na UNEB, agradecer à UNEB, inclusive, por acreditar mais uma vez nesse nosso evento. Venha para poder ampliar seu nível de conhecimento, para fazer conexões, porque é um evento com troca de saberes, com troca de conhecimentos. Então, cada vez mais a gente quer que esse aluno, esse profissional que está vindo para um congresso extremamente rico de palestras, de pessoas, de conhecimento e gratuito. A gente é doido, mas conseguiu fazer um evento gratuito, exatamente por conta das pessoas que não têm, às vezes, condição de pagar um evento nesse nível gratuitamente, um nível de excelência que eu falo, porque realmente é um congresso muito bom. Então, venha fazer parte desse congresso também. Vem ser COI. E você, E eu Fábio? faço as palavras de Dani, as minhas palavras, agradecer mais uma vez o convite. E eu gosto sempre de deixar essa mensagem para os alunos, os colegas, pelo meu trabalho,
puxando a sardinha para o meu coate da UFBA, ouçam seus pacientes, ouçam seus colegas, compartilhem, ouçam com carinho e atenção e prestem atenção em todas as áreas. O COI traz isso, não só para revolucionar a educação, mas revolucionar o social de maneira gratuita, porque nós que já participamos de congresso há muito tempo, eles são caríssimos, então não percam essa oportunidade de treinar a sua escuta, de beber dessas fontes. Então, escutem sempre as pessoas. E conversar com pessoas de diferentes áreas, né? Integrando os saberes. Vem ser COI. Viu? Muito prazer, mais uma vez, em recebê-las aqui hoje, viu? Obrigada. Feliz. Obrigada, gente. Foi legal. Obrigada. Viu? Tá vendo, minha gente, quanta coisa legal. A gente pôde aqui conversar, papo leve, descontraído, né? Divertido, por que não? Mas com muita troca de conhecimento. E alunos amadíssimos do meu coração. O processo de inscrição de resumos, ele está em aberto e você pode submeter os seus trabalhos. Então, os meus me procurem, vocês já me procuram porque eu falo isso com vocês o tempo todo. Eu sou uma grande incentivadora da construção da carreira profissional de vocês têm que começar a fazer isso muito cedo mesmo, para dar altos passos, né, lá adiante, vencer esses desafios, mas independente da faculdade, do professor e tudo, cutuca os professores lá, ei, professor, bora aqui, me orienta e tal, e não importa se você é um aluno de odonto, de medicina, de farmácia, de fisioterapia, de educação física, de biologia, de farmácia, fono, educação física e assim por diante. Então, qualquer área da saúde, ela pode fazer a submissão dos seus respectivos trabalhos, seus respectivos resumos, porque estamos exatamente nessa janela de submissão, ainda passando pela comissão científica, mas a oportunidade está aí aberta, pois é um prazer enorme ter cada um de vocês lá conosco, tá bom? Ficamos hoje por aqui. Mas, gente, tem uma coisa, gente, bem de manhã, mas tem uma coisa, gente, Opa! meu mega ultra, eu sei que vocês são profissionais, né, de outro nível, que já conhecem a Nil, e vai sair daqui com esse presentão do meu patrocinador master, a Nil Dental Care, todos os profissionais diferenciados que promovem, né, o melhor para o seu paciente, enfim. Ele vai ter esse tipo de cuidado e a Nil está aqui coladíssima no programa, é minha patrocinadora master. Tenho assim, muito orgulho mesmo, muita honra em ter a Nil como patrocinador. Chegar às vezes, uau, sabe, dá essa sensação. A gente que é da área, a gente bem sabe o que é que trabalhar com princípios, né, na formulação de cada produto, concentrados e organizados da melhor forma possível para proporcionar de maneira preventiva ou curativa aquilo que o nosso paciente precisa e merece. Olha como eu tô chique, né? Muito chique. Alta performance. Tá vendo? Viu? Então, gente, é isso. E falo para vocês aqui que se quiser conhecer mais os produtos da Nil, não hesite em perguntar. Tenho o maior prazer do mundo em explicar e saber indicar, mandar bula para ler, que é um produto com bula, ele é diferenciado, ele é prescrito conforme a sua necessidade. E aqui, no canto superior direito, você percebe que esse QR Code ele vai sendo mostrado ao longo de todo o programa. Se você olha esse QR Code, ativar não, né? De clicar. Não, tirar uma fotinha, né? Sei lá. Nesse QR Code, você vai ser direcionado para a página da Nil, vai ter acesso a todos os produtos e pode adquiri-los também com o nosso cupom de desconto, INOVAPOD10. Não hesite em usufruir do suprassumo em relação a produtos oral care que a gente tem no Brasil, mas também Estados Unidos, Europa, enfim. A Nil, ela é do mundo. Tá bom? Um abraço bem grandão para vocês e fica o convite. Quer fazer o Vencer COI? Claro, Bora fazer para esse aqui, ó. Isso. Tá certo? Como é que a gente fala? Vencer. Vamos lá, né? Vencer COI! Vencer COI! Tem esse COI, assim, de COI no final. Pois é. Ai, gente, essa foi ótima. Um beijão bem grande e até o próximo programa.